Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. E hoje nós vamos ver que nós tivemos uma correção do índice, né? Na verdade, o mercado inteiro ontem foi meio para baixo, né? Então nós tivemos tanto o S&P 500 quanto a Europa fazendo uma correção, as commodities metálicas também corrigindo, né? Parece que vão ficar ali numa consolidação por mais tempo. E o nosso índice, depois de ter feito uma alta, ele está no zigue-zague de alta, né? Então foi dia de correção ontem e vim testar o suporte daquela tendência de alta que a gente vê um zigue-zague bem claro nos 60 minutos, né? Então o que parece é que os gringos deram uma tiradinha no pé para colocar um pouquinho de lucro no bolso, né? E aí a gente faz essa correção. Mas nada de grave, tá? Nem no Brasil e nem no resto do mundo. O dólar também continua na mesma direção, ainda não fez nenhuma reação, talvez tenha mais venda hoje. Ontem não deu, né? Mas foi um dia diferente da tendência. Mas é um dia só de ajuste, nada demais, tá bom? Então vamos direto para os nossos gráficos. Então aqui a gente vê no mapa de calor do mundo que nós tivemos um dia mais vermelho, né? Nada muito dramático, mas um dia de correção. E o S&P 500 também não foi diferente, né? Tivemos aqui alguns destaques, né? O Google está quase ali rompendo aquela bandeira de alta, naquela consolidação, né? E mais aqui, o resto do mercado todo, principalmente os bancos aqui, ficaram vermelhos, então foi um dia de correção. Agora sim, indo para os gráficos, né, nós vemos o VIX aqui tentando subir um pouquinho, mas aqui enquanto ele estiver abaixo dos 18 não há nada para se preocupar, tá? A movimentação normal dele, né? Olhando aqui, os juros de 10 anos continuam na mesma dos Estados Unidos, e agora na Europa nós tivemos aqui essa perda de fundo muito importante, né? Espero que aqui ele esteja fazendo só um pullback para continuar caindo. Os juros no Reino Unido continuam aqui embaixo, então ele está bem mais alto do que o resto, né? Mas pelo menos aqui seria bom ele perder esse fundo. E os juros no Japão ontem fazendo um pullback depois de romper o topo. Indo aqui para o S&P 500, olha, depois dele ter feito esse rompimento, nós tivemos ontem um dia de correção e hoje também aqui durante a madrugada, mas quando a gente olha aqui os 60 minutos, né? A gente vê que essa é uma correção natural, né, do zigue-zague do preço, a mesma coisa que eu falei do índice, né, então, apesar de ele fazer este movimento aqui, olha, parece que ele vai segurar aqui, então se ele voltar a fazer pivô de alta, já tem nova compra aqui no S&P 500, por isso que eu fico tranquilo com esse movimento, né, a tendência está preservada, né, a mesma coisa na Nasdaq, né, continua aqui espremido, mas é tendência de alta. O Dow Jones fez uma bela de uma engolfada aqui, mas numa tendência de alta, isso daqui não é nenhum problema, né? O que a gente tem que ficar de olho, se alguém está comprado, né? Tem que ficar de olho aqui aonde é que vai colocar o stop, né? Se o stop está aqui, se já vai querer apertar, porque o problema de apertar é que isso daqui, por enquanto, é um pullback no topo rompido e ele pode muito bem ir embora, né? O pessoal tem mania de olhar e falar assim, ah, não, mas e se ele fizer isso daqui? Tá, a gente não sabe o que ele vai fazer, né? Você tem que operar a favor da tendência, tá? E a tendência é de alta. Olhando aqui o Russell 2000, ontem ele ficou segurando aqui no topo histórico, né? Então se romper tem compra. A Europa, nós temos o Eurostock 50 que ontem ficou aqui na mesma região, né? Parece que vai continuar para cima, né? Porque a Alemanha continua forte, né? Então a Alemanha ontem teve um dia de alta e hoje continua para cima, né? O Reino Unido deu uma corrigida aqui, mas continua no seu zigue-zague de alta, a França ainda não rompeu, a Espanha consolidando para uma nova pernada e a Itália também, olha, já tentando reagir hoje, né? Então tudo bem aqui na Europa. Indo para a Ásia, nós temos a China que continua dentro dessa consolidação, não tem o que fazer, e o Japão vindo aqui fazer um pullback no topo rompido, talvez aqui nessa bandeira. De qualquer forma, a tendência do Japão é de alta, só tem compra, tá? Mercados emergentes continua para cima também, nenhuma mudança. O nosso EWZ, já dá para dizer aqui que ele está numa consolidação, mas é uma consolidação numa tendência de alta, eu continuo com o meu viés altista aqui nesse EWZ, tá? Indo para os commodities, nós temos o petróleo que continua para baixo, então ontem ele abriu com gap de baixa, voltou um pouquinho aqui, mas provavelmente ele vai perder esse fundo, né? O Trump está falando bastante, né? Ontem tomou mais 2 navios lá da Venezuela e já falou que o petróleo da Venezuela tudo vai para os Estados Unidos, né? Então, talvez seja um problema para a China, mas
Isso daí vai ser bom para os Estados Unidos e para o preço do petróleo como um todo, né? É o que está aparecendo. Minério de ferro, depois dessa pernada de alta ontem, é, hoje ele está dando uma corrigidinha aqui, mas nada demais, né? E as commodities metálicas aqui, olha só, tivemos uma bela de uma correção aqui no cobre e talvez esses caras aqui fiquem um tempo aqui nessa região de preço, tá? Então a gente vê o cobre, a gente vê o ouro também, olha só, com dificuldade de renovar topo, a gente vê a prata também fazendo aqui um topo duplo, né? Mas isso não significa nada de reversão de tendência, isso aqui é mais provável ele ficar um tempo aqui, né? Porque subiu demais, muito rápido, é normal, né? A platina também a mesma coisa, né? O paládio também a mesma coisa. Então agora é hora de cautela, esperar. A hora que der um sinal realmente de compra, não tem que ter desespero, tá? Isso aqui pode levar tempos, eu volto a dizer, olha só, isso aqui foi desde outubro até dezembro, 2 meses aqui, consolidando, depois faz um movimento. Isso é característica de commodity, tá? Não tente operar de forma diferente. O urânio, por outro lado, continua forte aqui, né? Parece que ele vai vir testar o topo. Indo para as moedas, nós temos o DXY, que continua na mesma região aqui, nada de muito relevante. O Bitcoin também está consolidado aqui. E o Ethereum também aqui, mais ou menos uma consolidação, né? Ou seja, eles reagiram aqui a essa região de topo, no caso do Bitcoin, dos 94.500, e parece que vai ficar mais tempo aqui nessa região antes de fazer o rompimento, tá? Em termos de magníficas, o único destaque que eu tenho aqui foi o Google, né, que fez esse candle de alta ontem, num dia de baixa, então se ele romper o topo aqui, tem compra nesse Google. Indo para o Brasil, nós temos aqui os DIs que continuam para baixo, então tá tudo ok, se perder fundo aqui, esse negócio deve testar o fundo aqui embaixo, né? Olhando aqui o índice, ontem nós tivemos uma correção, um engolfo aqui, mas o que fica melhor para a gente olhar aqui é nesse gráfico de 60 minutos, né? Então, nesse gráfico de 60 minutos, ele está aqui nesse zigue-zague de alta, né? Isso aqui é um canal e tal. Então, ontem nós vendemos aqui, eu postei lá no X essa venda aqui que nós fizemos e tal. Você fala assim, isso aqui tem uma bandeira de baixa. Sim, tem. Mas veja que aqui, olha, quando ele terminou esse dia, também deixou uma bandeira de baixa e no dia seguinte ele fez isso. Então, a maior, aqui também, né? A maior probabilidade hoje é de ele tentar reagir. Então, é assim que a gente tem que operar. Então, assim, eu não tenho intenção de vender logo na abertura aqui, tá bom? Porque isso aqui pode fazer uma rabiscada logo na abertura, e se ele romper aqui os 164.600, eu vou ficar de olho em compras para hoje nesse índice, tá? Olhando aqui o dólar deixou tá na tendência de baixa, né? Deixou essa bandeirinha de baixa que se ele perder fundo é venda nesse dólar, tá bom? As small caps, voltando aqui para o gráfico diário, enroscadas aqui, não tem muito o que fazer. O Itaú agora corrigiu numa tendência de alta, então precisa esperar marcar fundo ou romper topo, né? Bradesco a mesma coisa, né? Correçãozinha aqui no topo, precisa romper para a gente comprar. O Banco do Brasil continua nesse enrosco aqui que não acaba mais, né? E não tem o que fazer. A Sambi tá corrigindo aqui. A Sambi pode dar uma venda, tá? A Sambi pode fazer o que o índice fez ontem e vir aqui dar uma venda hoje, tá? Então vamos ficar esperto. A Vale ontem veio aqui pegar a nossa parcial desse nosso swing trade, tá muito forte e deve continuar para cima, só tem compra, qualquer oportunidade de 60 minutos na Vale é compra. E a Petrobras, para mim, é venda, tá? E aqui, olha, ontem ela deixou aqui uma oportunidade de um stop baratinho para a gente fazer um trade, né? Porque aqui tem esse trade que eu já tinha marcado, né? Que ele acionou ontem, né? E o stop está aqui. E hoje ele deixou essa bandeirinha aqui. Então, para os mais sovinas aqui que querem um stop mais barato, hoje tem essa venda em Petrobras, tá bom? Se o petróleo continuar caindo, essa é a direção, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like, esqueci de falar hoje durante o vídeo, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, no YouTube, YouTube/Fernando Modé, se inscreve lá também no X, @M de Roberto, no Instagram, @MFModé.
E compartilha com os amigos aí o vídeo. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo do YouTube, e no X me manda DM que a gente conversa. Valeu, abraço.